Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live profissa aqui do Eu Te Ajudo a Passar. Para você que me acompanha, você já sabe, todas as terças-feiras, às 18 horas, a gente tem aqui as nossas lives do Eu Te Ajudo a Passar. Uma temática inédita, um tema para ajudar você a dar o seu próximo passo a conquistar a sua aprovação. É com isso que a gente está contando aqui. E não se engane, tá? Não se engane que esse é um conteúdo gratuito, porque inclusive na live da terça passada eu pude trazer para vocês, durante a transmissão, o exemplo de um seguidor meu que conseguiu a aprovação dele recentemente, disputou com mais de 13 mil candidatos, ficou entre os 50 primeiros e hoje comemora o cargo de técnico do Tribunal de Justiça da Bahia. Grande abraço para você, Danilo. E ele só assistiu a uma dessas aulas, algumas, né? Dessas aulas como essa que você está tendo agora a oportunidade de ver. Então, não ache que porque é gratuito que você não vai achar muito conteúdo de valor, muito conteúdo que vai certamente ajudar você a se organizar melhor, com as técnicas de estudos adequadas, com o planejamento e a organização e principalmente, como eu sempre gosto de falar, com o melhor em termos de mentalidade, de inteligência emocional, que é o que no final das contas vai fazer a diferença na sua jornada para você não parar. Então já aproveita e deixa o seu curtir aqui nessa aula, já se inscreve no meu canal clicando aqui do lado nesse quadradinho, porque todas as semanas a gente, além das lives de terças-feiras, a gente também tem vídeos novos sendo divulgados. Estou aqui na companhia do meu cafezinho, da minha água, e hoje eu quero lhe fazer um convite mais que especial, porque inclusive hoje é o meu aniversário. Aê, muito bem, senhoras e senhores, é isso mesmo. Hoje, 10 de outubro, estou completando mais um ano de vida e a gente só tem a agradecer, não é verdade? Dias como esses são dias em que a gente tem que estar ligado justamente na coisa que é mais importante para a vida de todos nós: saúde. Na verdade, você tem saúde para perseguir os seus sonhos, você tem saúde física e mental para melhorar aquilo que você precisa melhorar, você já tem tudo que você precisa para passar. Então, é só agradecimento, é só mesmo gratidão a Deus e obrigado, Papai do Céu, pela minha saúde, pela saúde da minha esposa, da minha filha, de toda a minha família, pela sua saúde, por todo mundo que nos acompanha e faz desse aqui o nosso canal de aprovação. Qual que é o tema de hoje? Tema importantíssimo, tema em que eu vou contar histórias e tema em que eu quero ajudar você a entender como é que você faz para ter resiliência. É verdade. Tema da aula de hoje, portanto, na tela. Vamos lá. O segredo da resiliência para concursos públicos. Roberto, quer dizer então que você vai me passar a grande chave mágica? Quer dizer então que você vai me dar o que faltava para eu começar a estudar e só parar depois da minha aprovação? Esse é o meu objetivo. Não sei se eu vou conseguir chegar a tanto, tá? Porque eu acho que não é assistindo a uma aula, né? Obtendo o conhecimento que eu vou te passar, que com isso você já vai sair daqui resiliente e vai estudar até passar. Não se trata disso. A gente sabe, no fundo, né? Que não se trata disso. Se trata de você perceber o detalhe do que eu vou te ensinar e aplicar. E colocar em prática. E persistir. E melhorar. Porque a resiliência nada mais é do que uma habilidade que você vai adquirindo com o tempo. Você vai ficando melhor. Você vai se tornando mais resiliente. Aliás, deixa eu aproveitar e colocar. Vou colocar aqui na tela. Qual que é o conceito, né, de resiliência? Qual que é o conceito de resiliência? Olha só. É a propriedade original que alguns corpos apresentam de retornar à forma após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, a resiliência, do ponto de vista da física, nada mais é do que você ter um determinado objeto que sofre pressão
mas ele consegue retornar à sua forma original. Então, é essa pressão externa que deforma esse objeto, mas ele tem a capacidade de se expandir novamente para o tamanho original. Está conseguindo fazer algum tipo de relação? Porque provavelmente você já deve estar entendendo que você sofre muita pressão. Eu sei disso. Eu sei que você está o tempo inteiro sofrendo pressão, especialmente aqui, ó. Porque concurso público é um jogo muito o que, galera? Mental. Então, o seu cérebro precisa ser resiliente para ser aprovado. Obviamente, a gente não está falando de uma deformação física, porque o seu cérebro não é deformado fisicamente. Mas a cabeça chega quase a doer, não é mesmo? Não é mesmo? Pô, tanta matéria para estudar, Roberto, tanta pressão, tanta cobrança que eu coloco em mim mesmo, que as pessoas cobram de mim, que parece que a gente está sendo o tempo inteiro, né, cobrado por nós mesmos, pelos outros, e aí a gente precisa lidar com esse turbilhão de emoções, né? Frustrações, melhorias, erros e acertos. Mas essa palavrinha mágica tem também, ó, olha que interessante, que é o conceito que a gente vai se apegar aqui hoje, tá? É o segundo conceito que eu quero trazer para você, de resiliência, que nada mais é do que a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte. Sorte a gente vai excluir desse conceito, eu não gosto de sorte, eu acho que tem sorte quem trabalha, né? Quando você trabalha, você tem sorte. Então a gente vai ficar com mudanças, se adaptar às mudanças. Capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar às mudanças. Quer ver só um exemplo que eu tive recentemente? E eu comentava isso numa sessão de mentoria que eu fiz com alunos aqui dos nossos programas. E eu falava o seguinte, teve uma aluna, recentemente, uma aluna que eu acompanho, ela foi fazer a prova do TJ de São Paulo, tá? E ela acertou 80 pontos. 80 pontos. Uau, não é uma pontuação ruim. E, olha só que legal. Vou colocar aqui no chat. Vai ficar ainda mais óbvio pra você. Dessa forma, aqui tá bom? Aqui tá bom? Tá bacana, aqui tá bom. Vou pegar aqui meus pincéis atômicos. E olha só que interessante. Presta atenção. Então ela foi fazer uma prova para o TJ de São Paulo. Banca VUNESP. Banca VUNESP. Então estou falando de magistratura, Banca VUNESP. Ela já está comigo há mais ou menos, talvez, um ano de mentoria, tá? Um ano que ela vem estudando, seguindo a nossa metodologia. Prova muito complexa, muito difícil, muito disputada. Ela acertou, salvo engano, se a memória não estiver equivocada, 80 pontos. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver. 80% da prova ela acertou. De cada 10 questões para juiz de São Paulo, ela acertava 8. Uau, Roberto. E aí, passou? Você acredita que não? Acredite ou não, o corte foi 82. Esse foi o corte. Tá tudo bem. Por quê? Ela ficou muito feliz. Afinal de contas, ela teve a capacidade de se recobrar facilmente e se adaptar a esse resultado. Em seguida, ela continuou estudando. Ok? Tudo bem até aqui? Mas, Roberto, por que ela ficou feliz se ela não passou? Veja, foi a maior nota dela. Foi o melhor desempenho dela. Então, isso é um sinal de que você está estudando da forma certa. Presta muita atenção. Se a sua nota não está aumentando a cada prova que você faz, tem alguma coisa de errada na hora que você está estudando. Por isso que é mais importante ainda você estar aqui me seguindo, assistindo as lives, para aprender a consertar isso aí. Para identificar o que é que está fazendo de errado e está estagnando a sua nota. Tudo bem? Meses depois, cerca de 2, 3 meses depois, ela foi prestar a prova do TJ Espírito Santo. Banca que já mudou a GV, a Fundação Getúlio Vargas. Tá? Então vou colocar aqui
nesse tempo o quê? Mais 3 meses de preparação. Poxa, Roberto, se ela ficou por 2 pontos e ainda teve mais 3 meses de estudar, é óbvio que nessa prova do TJ São Paulo, ela conseguiria esses 2 pontinhos que estavam faltando. Não é verdade? Esse é o raciocínio natural que você fez, natural que ela tenha feito, só que não é tão natural para mim assim. Mas por quê? Se você está acompanhando ela, se o seu método é bom, se ele funciona, eu canso de ver um monte de aluno aprovado seu aqui no YouTube. Porque tem um detalhe, olha que interessante, que normalmente a gente desmerece, né? Houve uma mudança de banca, tá? Então, antes mesmo de te contar o resultado e o que aconteceu depois, para a gente amarrar o conceito de resiliência, presta muita atenção nisso aqui. Já é uma dica que eu quero te dar. Toda vez que houver mudança de banca, ainda que seja para o mesmo concurso, mesmo cargo, mesma complexidade, preste muita atenção. A sua nota tende a oscilar. E muitas vezes essa oscilação pode ser bem significativa. Não acredito, Roberto, não acredito que uma pessoa que faz 80% depois tem uma nota de cerca, eu não lembro exatamente, tá? Eu tô trazendo, eu sei que caiu cerca de 20, mas eu não lembro exatamente se foi 81 ou foi 60, isso pouco importa, mas entenda, houve sim um decréscimo na nota dela. E eu já te expliquei a razão. A banca mudou. Muda o edital? Muda os assuntos? Não, não muda. É juiz e juiz. O edital é literalmente o mesmo, com as mesmas matérias, os mesmos assuntos cobrados, mas perceba, a banca mudou. E se você não estuda para carreiras jurídicas, está estudando para as carreiras de tribunais ou para a área policial, que são o nosso carro-chefe aqui para os nossos programas, para os nossos alunos que estão com a gente, perceba uma coisa, isso aqui é um tipo de prova muito diferente disso aqui. E provavelmente na sua carreira você vai ter que enfrentar isso também. Agora, é normal uma oscilação tão grande? Muitas vezes sim. Só que veja, eu não estou numa live para falar com você sobre técnica, estratégia de estudo, e o que ela precisava fazer, o que a gente orientou, o que ela tem que fazer daqui para frente. Isso a gente vai deixar para uma outra live, tudo bem? Inclusive, se você quiser, deixa nos comentários aqui embaixo no YouTube qual que é a live você gostaria de assistir, qual que é o tema que você quer que eu trate, que eu vou trazer ele aqui, quem sabe, para as próximas que a gente já está agendado, tá? Eu estou falando com você sobre resiliência. Agora eu quero que você pare e se coloque no lugar dessa candidata. Porque isso pode acontecer com você. Se você voltar um pouco e ouvir um pouco da minha história, você vai perceber que eu também vivi isso. Eu também fui aprovado muitas vezes. E em muitas vezes eu tomava um tombo desse tamanho aqui. Mas perceba a sutileza da questão. Eu conversei com ela, ela avaliou, analisou, e aí a gente, enfim, fez um monte de novos ajustes, estratégias, diante do novo resultado. Mas uma coisa é certa, ela não deixou de saber o que ela sabia. Ela simplesmente precisa, vamos lá, se recobrar facilmente e se adaptar a mudanças. Houve uma mudança ou não houve muito significativa? Sim. É normal, mudou a banca, parece que você está fazendo uma outra prova para outro cargo. E fica parecendo, por isso que eu vou botar entre aspas aqui, que você não sabe de mais nada. Só que não é isso. Veja, resiliente é aquele que consegue se recobrar facilmente. Pare e responde para mim. Se você já fez provas e já foi reprovado mais de uma vez, provavelmente você sabe o que é aquele dia do luto, né? O fosso que a gente fica. Poxa, não foi a nota que eu queria, não consegui o resultado e não chegou nem próximo daquilo que eu desejava ou da minha última prova. Tá tudo errado, estou estudando tudo errado. Eu gostaria até de fazer uma enquete. Será que eu consigo colocar a enquete aqui no meio da live? Eu acho que não, né?
tem que estar pronto, mas você poderia colocar nos comentários aqui embaixo. Bota nos comentários aqui embaixo para mim. Quanto tempo você normalmente leva para voltar a estudar depois de uma reprovação? Sabe quanto tempo ela levou aqui? Como eu disse, um dia. Quanto tempo você chutaria? Coloca nos comentários que ela levou para voltar a estudar depois desse resultado. Que foi uma surpresa. Para uma pessoa resiliente, preparada, os 30, 15, 7 dias, uma semana talvez que você tenha citado aí, chutado, foi muito, tá? É isso mesmo. Um dia depois ela já estava estudando. Teve o resultado, ela me contou, Roberto, eu chorei, fiquei muito triste, me desesperei, mas no outro dia eu levantei a cabeça e lembrei de tudo que você me ensinou ao longo da mentoria, de toda a preparação que a gente está fazendo, da resiliência que eu estou ganhando. Qual que você acha que é um ajuste necessário para essa candidata daqui para frente? Resolver mais questões do que das outras bancas. Porque ao longo de todo o histórico dela, ela só prestou prova em São Paulo, que tradicionalmente é a banca que domina os concursos jurídicos lá na VUNESP, lá em São Paulo. Então perceba uma coisa. Resiliente é aquele que consegue se adaptar facilmente. Você que está estudando para concurso você não tem mais o direito de ficar moendo o que aconteceu. De ficar remoendo o seu passado. As chances desperdiçadas, as coisas erradas que você fez, os múltiplos materiais errados de cursinhos que você comprou. Porque aí você está deixando a resiliência de lado, você não está praticando essa musculatura. O que você tem que fazer é sacudir a poeira e tocar o barco para frente. E é fazer os ajustes, fazer as melhorias, perceber onde você errou, para continuar o quê? A sua caminhada. Como se não bastasse esse exemplo aqui da aluna, que foi um exemplo bem prático e específico, colocado de propósito para a gente olhar para isso com o viés dos estudos, eu queria trazer um outro exemplo de resiliência. Eu queria te dar uma outra perspectiva do que é você ter resiliência, de como você cria resiliência e da necessidade que você tem de ter paciência. Tudo bem? Vamos lá? Olha só, vou trazer para aqui para você o meu perfil, vou ter que ficar aqui do lado, senão eu vou ficar escondido. Esse é o meu perfil, obviamente, do meu perfil pessoal, né? Não é o meu perfil profissional. O perfil do Eu Te Ajudo tá aqui, né? Tá aqui, então. O perfil do Insta, inclusive, gostaria de aproveitar aqui e convidar você, que de repente não me segue ainda lá no Instagram, @Eu Te Ajudo a Passar. Tem muito conteúdo, tem live, tem um bocado de coisa aqui legal que eu tenho certeza que vai ajudar você também. Mas, olha só que interessante. Olha a data aqui em cima, tá? Olha a data aqui em cima. 9 de maio de 2019, eu iniciei na minha vida o projeto Meia Maratona. É isso mesmo. Em 2019, em maio de 2019, eu comecei um projeto que eu decidi que eu iria correr 21 quilômetros. Esse era o meu objetivo. Então, obviamente, que a gente está falando de resiliência do ponto de vista do corpo. Porque você precisa estar bem preparado e condicionado para correr por 21 quilômetros sem parar. Certo? Também não é só o corpo, é principalmente a mente. Aí eu fiz questão de fazer uma espécie de vlog, né? O primeiro dia, quanto que eu corri, e aí fui guardando aqui a primeira inscrição. Em novembro desse ano foi a minha primeira maratona, eu comecei a colocar alguns dados, e olha o que eu estou criando aqui. Perceba, estou começando a criar um histórico. Então, já vou colocar como primeiro item aqui do que é que você precisa ter e fazer para ser resiliente. É um histórico. Então aqui eu fui criando o projeto, os primeiros marcos, ó, cara de feliz depois que correu 5K abaixo dos 30 minutos, as primeiras vitórias, o ritmo médio, o volume, o treino.
né? Mais um dia em que eu estava viajando em Brasília, fiz o meu treino, não parei. A primeira prova de 10K, essa aqui é minha esposa, né? A primeira foto, né? Em que eu consegui superar aí a marca que talvez no meu começo, quando eu estava zerado, que eu não corria, antes disso aqui, eu não sabia que eu conseguiria. Aqui foi um treino, né, em que eu larguei para uma prova de 15 quilômetros, mas eu já tinha corrido por 3, né? Então aqui eu tinha como objetivo correr 18. E assim você vai construindo uma história. E assim eu fui vencendo aos poucos as minhas primeiras metas, porque para chegar no 21, não é sair do zero e ir para o 21. É sair do zero, alcançar os 5, os 10, os 15, os 18 e aí finalmente, né, partir para os 21 quilômetros. E aqui o que é que eu estava fazendo? Eu estava registrando, volto a repetir, olha aqui, ó. Primeira medalha dos 10, depois do 18, novo recorde pessoal, e a meia maratona aqui de uma pessoa que foi a primeira meia maratona que eu fiz, de 21 quilômetros. E olha que interessante algumas reflexões que eu gostaria de trazer e compartilhar com você. Por que viver sem crescer se você pode ser melhor em tudo que você decidir que realmente quer? Reflete um pouquinho. Pare e pensa nessa frase. Né? Por que você vai se limitar a ser o candidato que você é hoje, se você pode ser um candidato muito melhor? Todos os dias, em todos os aspectos, né? E se tornar alguém mais resistente, com fácil adaptação aos desafios. Por quê? Por que se limitar se você pode ser muito maior do que você acha que consegue? Viva sem limites. Esse é o último grau da sua própria liberdade. Não é verdade? Quando a gente vive sem limite, vou tirar aqui um pouquinho a tela, volta para mim. Quando a gente atinge esse patamar, você está dizendo para você mesmo o seguinte: não há nada que possa me parar. Não há nada que eu não consiga superar. Mas, Alberto, é muito difícil, eu preciso trabalhar e estudar, eu tenho filhos, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou pai. Eu também sou. Hoje é meu aniversário e eu tô aqui mostrando pra você que eu não tô a passeio, que eu não vou sumir, que eu não vou deixar você na mão. Eu poderia não ter gravado essa live aqui, né? Eu poderia não ter transmitido essa aula. Poderia estar indo curtir com minha família. Mas eu tô aqui. Se eu apareci para ajudar você, tá na hora de você começar a fazer a sua parte. Não é verdade? Então, o seu grau de liberdade é determinado pelos limites que você impõe muitas vezes a você mesmo. E aí, ó, mais um registro de uma prova concluída, tempo, o pace. Então eu vim registrando ao longo de 19 até que culminou, né, efetivamente, no desafio de correr 21 quilômetros pela primeira vez no dia 17 de novembro de 2019. Esse aqui é o nosso treinador, aquele aquecimento, adrenalina indo lá em cima. Só de olhar isso aqui, o Roberto já fica... Eu já fico logo animado, já fico logo querendo botar meu tênis pra sair, porque isso foi há 3, né? 4 anos atrás. Olha aí. Hora da largada. Eu e a Nádia, vamos embora, meu amor. Muito top. E aí a gente iniciou a prova, né? Aqui tá a galera correndo. Corrida tem muito disso, né? Corrida tem muito de você se superar, de você estar ali, ó, com seus próprios pensamentos, e às vezes você vai pensar que vai desistir, que eu não vou conseguir, o sol tá muito forte, mas olha o sorriso no rosto o tempo inteiro, na maior parte do tempo. No que o máximo que eu consegui é sim deixar um sorriso no rosto. Porque isso vai fazer diferença nos seus estudos também. Como é que você encara os seus estudos? E aí, ó, os últimos metros
dos 21.097 metros. Quem estava registrando, inclusive, esse momento, cara, eu fico todo arrepiado, é muito legal. Foi minha esposa, né, que gravou. Inclusive, percebam minha roupa, tá? Percebam meu físico, tá um pouco mais cheinho, um pouco mais fortinho. Vão percebendo, né, o que tá acontecendo aqui, porque tem mais um pouquinho de histórias para contar aqui sobre resiliência, para você se inspirar. Mas perceba, montar um registro do seu estudo, seja você alguém que está começando do zero, seja você alguém que já estuda, é fundamental, porque você vai poder voltar para fazer esse mesmo, né, essa mesma análise, esse mesmo diagnóstico que eu estou tendo a oportunidade de fazer. Que agora, quando eu olho para isso aqui, eu vejo de onde eu comecei, eu vejo como lá no início tudo era mais difícil. A gente sabe que depois de janeiro de 20, né, março mais ou menos de 20, foi quando começou a pandemia. E aí, tudo parou. Ninguém podia sair para treinar, ninguém podia, enfim, usar a praia aqui, né? Tá aqui então, portanto, atenção, 2h09, tá? Esse foi o tempo, um ritmo de 6 minutos e 6 segundos por quilômetro rodado. Anote isso aí, porque esse é um dado importante. Então, obviamente que depois da comemoração, do desafio cumprido, o título, né? Finalmente me tornei meia maratonista. A gente para fazer o quê? Um pouco da avaliação. A avaliação que a gente fez aqui da Edneia, né? A avaliação que a gente fez dessa aluna. Olha só, vou confessar, pensei em parar diversas vezes. Olha a resiliência mental. Eu falei pra você, não é só um jogo físico. Nem corrida e nem concurso. Nos 14 quilômetros, 18, sofri muito com fadiga, calor e o vento. Elementos externos, né? Então, é o seu cansaço pela sua rotina, é o seu trabalho, é cuidar de filho, de marido, de esposa, né? É ter que fazer a vida do jeito que você está vivendo hoje. Todo mundo vai ter resistência. E aí você precisa ter resiliência. Então, essa foi a pior zona, a zona do quase desistir. Olha como o meu ritmo, né? As parciais do ritmo na corrida aumentaram muito. Quem disse que ia ser fácil, né? Agora, olha que legal, eu terminei fazendo no último quilômetro a melhor parcial de toda a prova, 5h46 no último quilômetro. Interessante isso, um dado importante. Significa dizer que quando eu vi a linha de chegada, quando eu sabia que eu estava próximo do objetivo, pernas para que te quero. Corre mais forte do que nos 20 quilômetros anteriores. Interessante. Então, daqui eu já quero tirar com você aqui um segundo requisito. Primeiro, qual foi? Faça registro. Segundo, qual foi? Tenha em mente que quando você estuda com um método que te permite enxergar a linha de chegada, que você vê o seu aumento, a sua melhoria progressiva, você não para mais. Porque você já se tornou um candidato resiliente. Você já se tornou um candidato que sabe que não vai parar, a despeito do vento na cara, do calor, da fadiga que vai bater muitas vezes. A primeira maratona a gente nunca esquece, por toda a superação, não vou esquecer mesmo, valeu demais. Quando você pensar em desistir, lembre por que você começou em primeiro lugar. Então essa foi a história de novembro de 19. E aí a gente pula para novembro de 22. Meu Deus, Roberto, então quer dizer que 20, 21, 3 anos depois que você foi se inscrever para uma segunda meia maratona, exatamente agora, né? Novembro do final do ano passado. Obviamente a gente teve 1 ano e meio, praticamente quase 2 anos de pandemia. Eu confesso para você que não me mantive na melhor forma física durante essa pandemia aí, né? Trancado de casa, apesar de fazer alguns exercícios em casa e tal, mas tudo trancado, todo mundo fechado, você deve lembrar porque você viveu esse momento também. E aos poucos eu fui retomando o sonho de quê? Não mais de completar a prova, mas agora eu queria ir além. Eu queria ter mais resultado em termos de tempo, eu queria ficar mais veloz. Mas até então eu só tinha vivido aquela primeira experiência, lembra? Fadiga, vento e cansaço. E então, a mesma prova de 21 km, 3 anos depois, dessa vez no dia 12 de novembro de 22, eu me inscrevi. E tá aqui um pouquinho
de como foi essa prova. Ó, até melhorei o tênis, é um tênis mais legal, né? Já tô com uma roupa mais legal, olha, aqueles shorts de compressão, né? Já tô mais organizado. Olha só que interessante, estava tomando medicação porque me machuquei durante os treinos, ajustes, né? Muitas vezes você quer perseguir um objetivo e não é só sobre você ser mais rápido, querer o resultado. É muitas vezes sobre você fazer os ajustes que você não sabe que precisa fazer. Nos seus estudos, na sua corrida. Eu confesso que eu não gostava de fazer academia, eu gostava de sair para correr, na verdade. E tá aí a largada, mais uma vez, o pelotão. E aqui o meu desempenho nessa prova. Vamos ver, será que eu consegui ir além? Será que eu consegui fazer uma prova melhor do que a primeira? Lembra? 2h09. Nessa aí eu ainda consegui baixar o meu tempo, 2h06. Olha a Antonella, oh, meu Deus do céu. Com o papai. Ela já tinha acabado de fazer 2 aninhos aí. A medalha no peito, paps. O papi ama muito. Pois é, uma prova que teve chuva, você tá vendo, tá tudo molhado. Uma prova que teve um resgate de um sonho, esses são os meus treinadores, já tô agora com assessoria, um pouquinho mais fino, com a motivação a mais, talvez o seu filho, a sua filha, a sua família seja a motivação que tá lhe faltando para você seguir em frente e ser cada vez mais resiliente. Essa foi a minha, portanto, segunda meia maratona. E olha que interessante essa foto. Chuva, como eu disse. Aos campeões, o desconforto. Meu amigo, minha amiga, você que me acompanha até agora, esteja preparado para ficar desconfortável. Esteja preparado não só para enfrentar fadiga, vento, mas chuva também. Frio também. No caso dessa prova aqui, o frio foi até bom, ajudou para dar uma aliviada. Mas choveu muito. E olha como eu tô sorrindo. Feliz. Porque o desconforto tem que ser bem-vindo. É isso mesmo. Quando você se sentir desconfortável, automaticamente eu quero que você, terceiro item aí, para se tornar resiliente. Se acostume. Se acostume em ficar desconfortável. Se acostume em ter que fazer coisas que somente vai dizer não, 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 não. E você vai dizer sim, sim, sim. Sim! Porque quem manda na minha vida sou eu. Lembra? O seu último grau de liberdade. O seu último grau de liberdade é quando você o quê? Não tem mais limite. Quando você não se limita pelo que sua mente acha. Então esteja preparado. Você está pronto para o desconforto? E aqui vem uma história que eu publiquei na época bem legal. Quando eu era professor de Harvard, falando de Harvard, o ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger recebeu a tese de um de seus alunos para avaliar. 4 dias depois, ele devolveu o trabalho ao rapaz dizendo: está muito bom, mas você pode melhorar. Leia mais, pesquise mais, procure novas informações. O aluno voltou para casa e se debruçou sobre a tese. Leu, pesquisou, encontrou novas informações e ao fim de 3 semanas entregou o trabalho ao professor. Mais 4 dias de espera até que Kissinger, o professor, lhe desse um novo veredito. Melhorou bastante, mas estou certo que você pode aprofundá-lo ainda mais. Um mês foi o tempo que o aluno se dedicou nessa segunda volta. Já então, em total desespero, a tarefa de entregar um trabalho irrepreensível. Colou os olhos no computador. Buscou novas fontes, ouviu pessoas, gastou, enfim, todas as suas energias. Esgotado, cabisbaixo, dirigiu-se ao professor com uma franqueza. Professor, você me perdoe, mas eu não consigo fazer melhor que isso. Kissinger, com a tese nas mãos, lhe perguntou: este é mesmo o melhor que você pode fazer? Diante da resposta afirmativa, Kissinger arrematou: então agora eu vou ler a sua tese. Incrível, né? Incrível quando a gente tem um professor, um mentor, um parâmetro, alguém que coloca a barra lá em cima, a gente se dá muito mais do que a gente é capaz. A gente se doa muito mais do que a nossa primeira tentativa. A gente se torna melhor porque a gente vai ganhando o quê? Resiliência. Vamos nos tornando seres humanos mais fortes. E aí,
Em abril desse ano 2023, portanto, novembro de 22, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 5 meses depois. O hiato inicial da primeira para a segunda foi de praticamente 3 anos. Tudo bem que você tem a pandemia aí no meio e você desconsidera. Mas foram 3 anos entre uma prova e a outra. E agora, em 5 meses, opa, aqui estamos de novo, preparados para mais uma meia maratona em abril desse ano. Olha só, todo desafio tem que dar um frio na barriga, não é mesmo? Se você não sentir isso algumas vezes durante a sua vida, significa que você não está se desafiando o suficiente. Lembra? Campeões têm que estar o quê? Desconfortáveis. Ou que o seu desafio está pequeno demais. E quem não se desafia está parado, sem crescimento, sem evolução. Assim como numa prova de concurso público, uma prova de corrida de rua não começa com a buzina inicial. Essa prova começou bem antes, lá quando você precisou acordar mais cedo que todo mundo para treinar, para estudar. Quando nas sextas-feiras você foi dormir mais cedo para bater as suas metas de estudo lá no sábado. Mesmo que diante do medo que você decidiu continuar sonhando com a sua medalha, com a sua aprovação. Essa não será a primeira, mas a terceira prova de meia maratona. E confesso que mesmo assim, o frio na barriga continua presente. Ele está ali para me mostrar que nada de valioso na vida se conquista sem esforço, dedicação e principalmente coragem para continuar. Não tenha medo, lute pelos seus sonhos, eu te vejo na linha de chegada, professor. Olha que legal. Essa prova foi uma prova noturna. Você prestou atenção na passagem do que eu falei? Eu já lhe dei 3, né? Olha o quarto item para você ser resiliente. Encare seus medos. O frio na barriga sempre vai existir. Você nunca vai deixar de se sentir inseguro em relação à sua aprovação até o dia da sua nomeação. Você precisa continuar estudando a despeito do medo de não conseguir passar um dia. Isso é você ser resiliente. Isso é você estar desconfortável. E olha que legal o registro, olha a evolução do Roberto, porque se você aprende um método como o meu, por exemplo, o método 3.1 de estudos, você tem isso aqui. Da maneira como eu estou te contando, a minha história no âmbito das meias maratonas, você também vai ter a sua história no âmbito dos concursos, dos estudos, contada. Com as mesmas peculiaridades. E eu confesso pra você, tá? Essa prova aqui, que saiu 4 da tarde e terminei já no escuro, foi a prova mais difícil da minha vida. Ela teve muitas peculiaridades, ela envolveu um esforço muito grande. Olha como eu já estou começando a ficar mais fino aqui, né? Mais com carinha de corredor, né? Aqui já na linha de chegada, né? É a terceira meia maratona em abril desse ano, cumprida com sucesso. Status atualizado, né? Agora já podia colocar não 2, mas 3. E aí a gente vem com a sequência explicando exatamente todo o percurso, né? E essa foi uma prova, como eu citei, muito mais complicada porque teve um fator extra. Já não era mais a chuva, já não era mais o frio e a fadiga. Eram as ladeiras. E aqui uma grande lição para mim. Porque assim como a minha aluna não estava preparada para fazer prova, né, de outra banca, porque ela estava acostumada a só treinar uma banca, o Roberto não tinha se preparado para correr ladeira. E eu, correndo muito no plano, sem fazer um esforço físico de subir e descer ladeira, com pouco ajuste de controle do batimento para entender que esforço eu coloco na ladeira, onde eu puxo mais, onde eu solto mais, fui para essa prova na cara e na coragem. Talvez por isso que eu acho que eu estava tão com o frio na barriga, porque eu não sabia onde é que eu estava me metendo. Na minha cabeça era o quê? Mais uma meia maratona. Ah, já fiz 2, vou fazer uma terceira, mas não é assim. Assim como nos concursos, cada prova é uma prova. Cada desafio é um desafio, cada um do seu jeito. Mas entenda uma coisa. Olha a ladeira, primeira ladeira aqui na descida, né? Para depois andar mais uns... Acho que aí a gente já rodou mais uns 3 ou 4 para voltar para subir a mesma ladeira que a gente desceu. Uma ladeira relativamente grande e bem íngreme, né?
Uma ladeira aí com seus 150 metros, talvez. Ó, a marca dos dois, quer dizer, o retorno dos 21. A marca dos 2, 3 quilômetros, ó. Pra voltar pela mesma pista ali na orla e subir por essa outra ladeira que a gente desceu. Mas perceba uma coisa, anota o sentido dessa frase. Não se trata de as provas de concurso ficarem mais fáceis. Não se trata da sua vida ficar mais fácil para você conseguir passar. Não se trata de você conseguir um emprego que lhe permita não ter dor de cabeça. Não se trata de você querer educar seus filhos sem ter trabalho. Sem te dar trabalho. Não se trata de você viver sua vida sem ter que fazer esforço. Ó, a gente voltando para o ponto que saímos, fechando 9 quilômetros. Aí, ó, mais ladeira. Olha essa ladeira. Essa ladeira aqui é pesada. Essa ladeira aqui, ela é não tão íngreme, com pouca inclinação, mas longa. Ela faz uma curva. Essa curva toda aqui, ó. Essa panorâmica toda até o final da curva é tudo ladeirado. Tudo ladeirado. Né? Então a gente está aí por volta dos 12. Agora deu um plano, né? Ficou uma superfície mais plana. E mais da frente, aí começa assim, ó. Desce, sobe. Desce, sobe. Eu lembro que quando eu cheguei nos 14, 15 quilômetros dessa prova, apesar de já estar treinando há mais tempo, apesar de já ter feito aquela primeira lá em 19, a segunda 5 meses antes, né? E essa aí sendo a terceira prova, fui com mais confiança, mas se você for perceber as fotos que eu coloquei no início lá, depois eu posso voltar, eu tava de lábio roxo. E eu lembro, pegamos chuva também, né? Aí nesse retorno dos 14, olha aí como tava tudo nublado. E eu lembro que no 18 e no 19 eu passei por uma unidade do SAMU e eu confesso pra vocês, eu achava que eu ia desmaiar. Eu achava que eu ia ficar por ali. Eu tinha feito muita força, mas muita força, levando a barra da minha resiliência pra onde? Ó, cada vez mais pra cima. Aí por volta do 16. E nesse trecho aqui foi muito legal, porque eu lembro que eu tava tão lento, tava tão cansado, querendo tanto parar, andar. Muita gente ao meu redor andando, tá? Muita gente ao meu redor andando. Aquela galera que anda, corre, anda, corre. Aí eu vi os caras andando, o que a gente pensa? Ah, se ele tá andando, eu vou andar também. Não, eu vim pra correr. Eu não vim pra caminhar. Ó, e nada a ver, não tem problema nenhum quem quis caminhar e completou a prova. Cada um é cada um. Mas se eu me propus a fazer o desafio correndo, eu tinha que terminar, continuar a prova correndo. Mas não é interessante como às vezes a gente vai pelo que os outros estão fazendo? Ah, o fulaninho parou de estudar para concurso, então eu também vou parar, porque se ele parou, eu posso parar também. E aí, depois, alguns metros depois, que tinha esse cara que tava andando e parando, eu passava por ele, aí ele começava a correr, me passava, aí começava a andar e eu continuava no meu ritmo, passava por ele e assim foi. Passou um casal. Não sei se eu gravei a hora que passa um casal. E o casal junto caminhando, correndo, né? Foi muito legal quando eles passaram por mim, que eu falei, cara, eu vou junto. Olha como meu lábio já tá começando a ficar. Praticamente, né? Entregue só o espírito ali, né? Só Deus mesmo que me levou. E eu lembro que eu rezei muito, tá? Eu lembro que eu rezei muito. Pedi ao Pai, não deixa eu parar não, deixa eu parar não, deixa eu parar não, deixa eu parar não. Você quer se tornar mais forte? Encontre a sua força interior. De onde ela vem? Eu não sei. Ela pode estar vindo de lugares que você às vezes até negligencia. Como eu sou cristão, eu sei que ele está ali por mim. Toda hora que eu preciso. Pedi tanto que ele não me deixou parar e eu consegui terminar minha prova. E foi uma emoção incrível. Quando eu vi a marca dos 20, o que aconteceu? Tcharam! Será que foi a melhor parcial de novo? Não lembro, sinceramente não lembro. Mas aqui, ó, já tava vendo a linha de chegada. Olha a linha de chegada ali, vai, Roberto, bora, meu filho. Força, 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 que tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Ali foi o pórtico de saída, lembra? De dia, às 4 horas da tarde. E aí, olha o lábio preto. Eu acho que essa foto aqui dá pra ver bem, né? Olha o lábio preto. Pera aí, gente. Pera aí que eu tô indo pra frente. Lábio preto. Meu Deus. Ah, porque tá no vídeo, né?
Resiliência é sobre você querer provar para você mesmo que você é muito mais forte do que você acha. De que você é muito mais capaz daquilo que você se propõe. E se eu posso colocar mais um ingrediente, né, desse passo a passo da resiliência, é você ser íntegro com a sua palavra. Quando você disser assim, eu vou estudar amanhã, estude amanhã. Quando você colocar a sua meta, eu vou terminar esse edital até o dia tal, ou metas menores, eu vou terminar essa disciplina até o dia tal, vá lá e termine essa disciplina até o dia tal. Sabe? Seja íntegro com as suas palavras. É isso que vai fazer você conquistar seus objetivos e se tornar resiliente. Então, ó, agora, essa já é bem recente, 30 de setembro desse ano, há 10 dias atrás da transmissão dessa aula. Então, vamos lá, histórico, né? Novembro de 19, depois 3 anos depois, a segunda, em novembro de 22, abril de 23, outubro, né? Setembro, outubro, que foi o dia primeiro a prova, de 23. 1, 2, 3, 4. Tudo pronto, olha o planejamento, olha a organização, tudo organizado na noite anterior, portanto no dia 30, dia 1º que foi a prova. Já é um hábito que eu tenho, né? Já é um hábito que eu sugiro que você também coloque na sua vida para facilitar isso, essa sua caminhada, né? Para se tornar cada vez mais resiliente, você também tem que ter o quê? Organização e planejamento. E olha que interessante, se divirta. 4h30 da manhã saindo, essa prova a largada foi às 5 da manhã, excelente horário, porque aqui, especialmente aqui na cidade, o sol nasce muito cedo. Mas, olha o foco, olha o sorriso. Quando você for fazer uma prova de concurso, quando você estiver saindo, lembre dessa aula. Saia sorrindo. Saia com a sua consciência limpa e tranquila, sabendo que você deu o seu melhor. Lembra da história do professor? Você deu o seu melhor. Você vai lá agora para colher os frutos, para dar o seu melhor. Você não tem obrigação de passar nas provas que você presta. Você tem sim que dar o seu melhor. Buscar fazer a sua parte, porque aquele que planta vai colher, não é verdade? Nesse dia, inclusive, olha como estava vazia, né? Porque a largada foi depois. E aí, com a experiência, né, com o tempo passando, a marca dos 10 quilômetros, o que acontece hoje? Né? Você viu ali que eu já estava com carbogel, essa bermuda é nova, o tênis é novo, o Roberto já está mais experiente, o Roberto já está mais carimbado, já sabe o que precisa. Eu corri ainda 1,5 km, ó, eu estou aquecendo para ir para a linha de partida, para ir para a partida da prova. Então já fui ali, ó, aquecendo o meu corpo. Já fui entendendo a importância do aquecimento, né? Que antes eu negligenciava muito. Hoje eu já faço academia 2 vezes, né? Por semana para fazer o fortalecimento, porque eu me machuquei muito lá em 19. Foi muito sofrido. Vocês lembram da prova que eu fiz tomando remédio? Então veja, com o tempo e com esse histórico, que foi um dos elementos que eu te falei para você se tornar resiliente, você vai ficando o quê? Melhor. Não é sobre você, olha a largada aí, ó. Eu cheguei na hora da largada, inclusive, né? Cheguei bem na hora da largada, o pessoal tava saindo e eu tava entrando ali no painel. E essa aqui é a turminha da nossa assessoria, né? Encontrei logo com eles ali no quilômetro 1 e aí fui seguindo no pace deles. Fui acompanhando a galera. Olha o sol começando a sair, né? Vista linda, sorrindo, feliz, tranquilo, mas com a minha meta ali, ó, na cabeça. O que aconteceu nessa prova foi que, quilômetro 4, 5, eu saí um pouco mais lento do que eu deveria, e lá pelo quilômetro 6 ou 7 eu comecei a entender, né? Olha, o pessoal dos 10 que largou, né? Primeiro largou o pessoal dos 21, aí agora o pessoal dos 5 e dos 10 juntos. Eu comecei a entender que eu tava lento. Opa, nesse pace aqui eu não vou atingir a minha meta. Minha meta era o quê? Baixar o meu tempo. Lembra 2h09, 2h05, 2h06? E eu tava querendo baixar o tempo para sub 2, para ir abaixo das 2 horas. Era uma meta minha. Passando pela largada, aí já vão, acho que 8, 9 quilômetros, para ir para o outro lado da cidade, ó, 9, para depois fazer o retorno e voltar.
Então perceba, com o tempo, com a experiência, com os ajustes, com esse histórico todo, você começa a se tornar mais forte, mais resiliente. Porque é sobre isso, meu amigo. Não é sobre você achar que a vida vai ficar mais fácil, que as provas de concurso vão ficar mais fáceis, que a concorrência vai ficar mais mole. É sobre você se tornar mais forte. É sobre você superar os seus limites. Se tornar mais adaptável. E olha que interessante, galera. Olha isso. Resultado da minha última meia maratona, que foi agora dia 1º. 13 conquistas. E 3 melhores marcas da vida. Né? Nos 20 km, meu recorde pessoal. Nas 10 milhas e nos 15 km. Eu bati 3 recordes em uma única prova. Recordes pessoais. É sobre isso também. Anota mais um aí. E olha aqui o que eu falei. Ó. Comecei bem mais lento do que eu deveria, mas olha como meu pace já melhorou muito em relação a lá 19, até o de 2022 também, que foi uma prova um pouco mais lenta. Né? Mas eu já correndo tudo abaixo dos 6. Lá era acima dos 6, lembra? Tudo acima dos 6. Agora já tudo abaixo dos 6. 5,58, 44, 5,50, 44, 5,39, 5,40. Aí no quilômetro 7 foi quando eu desgarrei um pouquinho da galera e fiz, ó, eu sabia a quanto eu precisava correr para terminar a prova dentro do tempo que eu queria. 5,30, 5,26, 5,32, 38, 39, 26 e aí vai, ó. Até chegar no último quilômetro a 5,17. Mera coincidência? O último quilômetro foi o meu melhor desempenho dos 21. Foi o último que eu corri mais rápido. Né? Linha de chegada, a Antonella fugiu de mim e aí eu cruzei a linha de chegada com a marca de 1,57,43, medalha no peito. Mais uma prova finalizada, mais uma, como é que eu posso dizer, felicidade, né? Que você encontra em traçar metas e saber que você é capaz de conquistá-las. Em colocar objetivos na sua vida e só agradecer quando você chega lá. Mas fazer o trabalho, acordar todos os dias de manhã, aos sábados para fazer os meus longões, né? Tá aí a galera da minha assessoria, foi muito top. Uau! Muito top. Então essa é uma história que eu busquei trazer para você, para mostrar que os seus resultados vêm com a consistência. A sensação de dever cumprido. O único caminho para conquistas é você se tornar impecável com a sua palavra. Não vai ficar mais fácil. É você que vai ficar mais forte. Não é verdade? Galera, eu espero que tenha feito sentido para você essa aula de resiliência. Eu espero que você tenha gostado. Se você está comigo até agora, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha essa aula. E coloca aqui embaixo o que você mais gostou de aprender sobre como ter resiliência para estudar para concurso. Qual foi a estratégia, a sacada? O que você já vai começar a aplicar desde agora na sua vida para que você, nessa corrida dos concursos, chegue até o seu destino final? Sabendo que você precisa ter esse histórico, que você precisa ficar mais forte, que você precisa ter um método de estudos, que você precisa fazer essas avaliações, esse diagnóstico, esses ajustes, né? Como eu citei até no início da aula de hoje. Mas conte com a gente aqui, tá? Estamos juntos. Terça-feira que vem, mais uma aula. E só agradecer por esse dia. Agora eu vou comemorar, porque, afinal de contas, hoje é um dia muito especial, como eu já citei. Um grande abraço. Que você possa pegar todo esse conhecimento, começar a aplicar na sua vida também, para que você se torne cada vez mais resiliente. No final das contas, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então vai plantar. Fechado? Grande abraço, a gente se vê na próxima terça-feira para mais uma live Profissa. Fica com Deus e até lá.